Você percebeu as referências à chegada do Homem-Aranha de The Boys, o que seria a versão do Homem-Aranha aí nessa série? A gente tem algumas referências já nesse episódio 4. E o motivo, a razão pela qual o Capitão Pátria matou todos os cientistas, mas não quis matar a Bárbara, a outra mulher lá, seria só pra poder deixá-la sofrendo? Ou tem uma outra grande coisa bem importante ali por trás? E o Butcher, o que aconteceu de fato com ele? Ele virou um super? O que é aquele parasita na cabeça dele? Esses são alguns detalhes e segredos desse episódio 4 de The Boys que você pode não ter notado. Eu vou explicar tudo aqui, se você quer saber é só colar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra voltar a falar sobre o episódio 4 de The Boys, né? Dessa quarta temporada, que agora a temporada começou, a gente pode dizer que começou mesmo, né? E sendo o melhor também é o episódio que tem mais detalhes e coisas que revelam sobre a continuidade da temporada. Vem entender, mas antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma análise e nada da cobertura de The Boys. E é o seguinte, como um episódio cheio de detalhes, cheio de coisa, o primeiro ponto que eu já tenho que falar é um dos que estão sendo mais comentados na internet, que é diretamente sobre Billy Butcher, né? O brabo aí, a gente tem que falar sobre Billy Butcher virando um super. Se você tá em dúvida ainda, se você tá em dúvida do que aconteceu com ele e tudo mais, aconteceu. Depois de 3 temporadas, agora começando a quarta, depois de muito tempo dele lutando contra os supers, agora sim, ele passa a ser um super permanente. E essa revelação vem como? Como que a gente sabe disso, né? Primeiro que na terceira temporada ele já tava começando a brincar com isso pra se defender. Tomou o V24, que é o composto V que dura algumas horas, e aí fez ele ter essa doença degenerativa. Só que agora nesse episódio 4, o grande ponto que revela sobre isso é essa conversa com o Hughie no final, quando o Hughie tá pegando o composto V com trem-bala pra tentar ressuscitar seu pai. Na conversa ele fala disso pro Butcher e o Butcher fala que não vai gerar um resultado bom porque ele usou. Ele tentou aumentar seu tempo de vida ou se curar a partir do uso do composto V permanente. É a primeira vez na história dessa série que temos uma revelação de que o Butcher usou o composto V mesmo. Ou seja, mesmo que ele falou ali que agora a vida dele vai durar menos ainda porque ele usou o composto V permanente, pode ser uma confusão dele, ou pode ser verdade, mas ele vai ter um poder específico. E a prova disso foi na cena que ele acabou matando o Ezequiel e sem saber. Mas aí tem um ponto. Qual é a explicação disso? Qual que é a explicação dele ter matado o Ezequiel daquele jeito? Qual tipo de super-herói que ele é e qual seria o poder? Aí a gente já vai pro próximo detalhe, próximo segredinho do episódio. Butcher, Cavaleiro da Lua. Não é confirmado que ele é isso, mas a gente tem algo parecido com uma produção, né, da Marvel de um tempo atrás aí. Billy Butcher tá frente a frente com o Ezequiel, ele usa o negócio ali pra congelar o braço dele, quebra o braço, mas a luta ainda acontece e chega num ponto que o Ezequiel tá a ponto de matar o Butcher, não teria mais solução, só que é aqui que ele apaga e do nada quando ele acorda tá tudo destruído, o Ezequiel todo despedaçado, matou e ele não sabe o que ele fez. Isso é muito idêntico ao que a gente viu do Cavaleiro da Lua da Marvel, sim, que é aquele personagem que tem diferentes personalidades e que simplesmente acontece exatamente como o Butcher em alguns momentos. Ele tá de frente a uma situação sinistra, de quase morte, um negócio assim, quando ele acorda ele resolveu a situação, ele matou alguém e nem sabe como ele matou. Billy Butcher, a partir do uso do composto V permanente, acabou virando um super, como eu falei no detalhe anterior, e o tipo do super, The Boys sempre adapta, né, e faz zoeiras com supers da Marvel ou da DC, pode ser o Cavaleiro da Lua. E eu falo mais, a tendência é que nos próximos episódios acabem mostrando ele fazendo isso de novo, pra depois, em algum momento, recapitular e mostrar a cena o que ele fez. Se fizer isso, meu querido, aí é total o Cavaleiro da Lua, 100% de certeza. Mas eu usei Cavaleiro da Lua só pra falar do título desse detalhe. O detalhe mesmo é o tipo do poder dele. Ele mata e consegue executar as coisas sem saber o que ele fez. E isso com certeza vai ser útil e vai ser explorado. Isso com certeza tá sendo causado por aquele parasita que foi desenvolvido. Talvez o Butcher seja um caso muito específico de uma pessoa que acabou combinando os dois compostos V, gerando uma mutação, um negócio esquisito. Mas aí, saindo um pouquinho do Butcher, vamos seguir para um ponto sobre o Capitão Pátria, um detalhe muito importante que pouca gente percebeu esse aqui. Eu quero falar sobre a Bárbara, porque a Bárbara continua viva. A cientista lá, a única que foi capaz de enfrentar e não falar com medo com o Capitão Pátria. Esse é um detalhe muito importante pra gente poder explicar isso. Por que o Capitão Pátria deixou ela viva? Alguns podem vir dizer, não, é porque o jeito que ele fez
dela sofrer é ela ficar viva com o corpo do pessoal preso na sala, igual ela deixava ele. Mas, meu querido, você acha que é só isso? Tipo, todos os outros, ele fez eles serem punidos, mas no final eles morrem. E ela vai ficar viva? Claramente esse ponto prova que ele ainda precisa da aprovação dela, tá? Ele é uma pessoa que precisa muito disso. Se você ainda não percebeu como que funciona a mente do Capitão Pátria, o que move o Capitão Pátria é sua necessidade de ser amado, louvado e aprovado. Não é à toa que nessa temporada, nos primeiros episódios, a gente viu que ele não deixou seu filho, seu próprio filho, se destacar sozinho. Ele precisa desse clamor público, de que as pessoas louvem ele, que alguém ame, que alguém aprove ele. Ele chega nela como bichão e tudo mais, mas ela é a única pessoa que enfrenta ele. E ele não ter matado ela direto por ela ter meio que enfrentado, mostra o respeito que ele tem por ela. E ele não matar ela mostra que por mais que ele tente se livrar dessa necessidade de ser amado, ele não consegue. É o combustível dele. Não é à toa que por mais mal que o Capitão Pátria seja, ele nunca aceitou ser exposto como vilãozão. Você já parou pra pensar que ele nunca aceitou, tipo, não, para de me proteger, para de fingir que eu sou do bem e deixa o seu vilãozão mesmo exposto. Ele nunca aceitou isso, porque ele precisa ser aprovado. É por isso que ele sempre aceita que a Vault fique manipulando ele, fique fazendo uma imagem boa dele. Se ele mata a Bárbara ali, ele vai perder a única pessoa que sobrou pra meio que aprovar ele, tipo, falar, você tá indo bem, e ele se sentir bem por isso, que esse é o combustível. Por isso, Bárbara pode acabar voltando. Esse é um ponto interessante. Parou pra pensar nisso? Pois é, vamos seguir. Porque agora eu quero falar de um detalhe sobre um personagem que está num dos trailers e pouca gente percebeu. Eu quero falar sobre o pai do Hughie gerando problemas. A tendência é que isso que aconteceu com ele no final gere problemas. Por que que eu falo isso, né? No caso, no final do episódio, a gente vê que o Hughie acabou levando o composto V lá pra poder injetar no seu pai, mudou de ideia, mas a mãe acabou injetando. E um dos fatos que tem é que injetou o composto V nele, ou seja, ele vai voltar e a gente vai ver ele tendo algum poder. Isso nem é spoiler, isso é óbvio. Só que também um dos trailers de The Boys já entregou um pouco dessa temática, pelo menos trouxe uma ideia de que pode não ser algo bom. No caso, o grande trailerzão final, antes de estrear a série, mostra essa cena aqui, que parece muito ser os corredores do hospital, o mesmo hospital que a gente viu várias vezes sendo mostrado, é o mesmo. E as duas pessoas que estão aqui, do lado esquerdo e direito, parecem ser o Hughie e a mãe dele. Inclusive, são as mesmas roupas dos dois personagens. Vendo uma pessoa, um paciente, todo ensanguentado, todo cheio de sangue, com as mãos assim, como se tivesse meio pegada coringa, né? Um negócio estranho, que traz uma ideia de que pode ser o pai do Hughie. Tipo, tá com roupa de paciente e tal, então a tendência a partir do que tem no trailer é que vai dar ruim. Se esse for o pai do Hughie mesmo, né? A roupa dele tá tudo suja de sangue, ele tá de pé, então não parece ser algo muito bonitinho, muito bom. Um ponto é isso, se você analisa bem o trailer, se você conecta com o que a gente viu, dá pra entender melhor, mas aí vamos seguir, tem mais. Aproveitando que a gente tá falando de composto V, a origem do composto V nesse episódio, a cena da onde ele é tirado, revela um negócio muito interessante. Eu tô falando do Capitão Pátria usando o composto V. Ele parece estar usando e essa cena traz uma ideia disso, eu vi pouquíssima gente comentando. No caso, você pode ver aí o momento que o trem-bala invade o apartamento do Capitão Pátria pra roubar, né, o composto V pro Hughie. Só que quando ele abre a gaveta, antes dele pegar o composto V, dá pra gente ver uma gaveta que não tá completa, que alguns foram tirados dali. Alguém usou, né, e quem manda nisso aí, quem tá comandando o composto V é o próprio Capitão Pátria, então ele tá tirando. Isso se conecta com o quê? Com a preocupação com a idade que o Capitão Pátria tá tendo desde o primeiro episódio. A gente viu que ele tá tendo fios brancos, cabelos brancos. Na própria cena que o trem-bala invade o apartamento, ele vê os fios brancos guardados ali, os pelos. A gaveta faltando alguns frascos de composto V pode significar que o Capitão Pátria tá usando nele mesmo, por conta dessa preocupação com a idade, para que ele não envelheça tanto, para que ele melhore e tudo mais, porque ele tem essa necessidade de aprovação, ele não pode parecer velho, conecta com aquele outro ponto que eu falei. Você tinha notado isso sobre o composto V? Muito interessante também. Mas aí vamos seguir, porque saindo um pouco do próprio Pátria ali, né, Capitão Pátria, vamos falar um pouquinho sobre um certo novo super que pode acabar aparecendo nessa temporada e que foi mencionado diretamente nesse episódio 4, mas que tinha sido mencionado anteriormente na mesma temporada. Eu tô falando do Homem-Aranha de The Boys, ou o Web Weaver, na tradução para português, Tece Teia. A gente tem uma menção a ele diretamente nesse episódio 4 da boca de Billy Butcher. A gente tem essa cena quando eles estão invadindo, né, o set lá do programa que a Firecracker tá fazendo pra interromper, pra atrapalhar, quando eles acabam de derrubar o segurança ali, Billy Butcher e MM estão falando sobre um dinheiro, o MM fala pra ele não contar pra Grace Mallory sobre um dinheiro, uns 50 mil lá, e presta atenção o que o Billy Butcher fala, ele fala o seguinte: direto pro pedido do Tece Teia.
Cinema de heroína não é barato não, filhote. O dinheiro foi parar no negócio fedido do Tess Teia. Exatamente, é isso que ele fala. E assim, outro ponto é que nessa mesma temporada, episódios anteriores, já tinha sido mencionado esse Tess Teia ou Web Weaver. Tem uma referência a ele, né, bem no cantinho esquerdo dos personagens, lá no joguinho que o Ryan tá jogando, né, o jogo dos personagens da Vault ali. Dá pra gente ver também nessa cena do jornal ali, falando sobre a Anne e tudo mais. Tem um banner escrito, né, Nova York ama Anne January, e embaixo tem as várias noticiazinhas extras. E aqui tem escrito Web Weaver, o Tess Teia, né, que seria o Homem-Aranha dessa história, desligado, né, dispensado do centro global, de sei lá o que, enfim. Só nessa temporada, em 4 episódios, o Tess Teia já foi mencionado umas 3 vezes, referenciado pelo menos. Mas aí a gente tem que seguir para um outro detalhe importante e bem relevante desse episódio, que é sobre a Sister Sage, a mulher mais inteligente do mundo. Eu quero falar que a Sister Sage vai ter mais poderes, pelo menos é o que parece a partir desse episódio. Tipo, ficou óbvio, né, deu pra entender que ela faz lá a tal da lobotomia, aquele negócio pra poder ferir o cérebro e ele se regenerar, crescer mais. O dela não para de crescer aos 25 anos, igual de todos os outros, e isso pode fazer ela ficar mais inteligente, todas aquelas coisas. Isso todo mundo percebeu, mas o poder dela pode acabar no futuro não se resumindo só à inteligência. Se você não percebeu, ela claramente tá usando o Set, né, esse grupo, e os supers que estão perto dela pra poder se proteger, porque ela é vulnerável. Na própria cena com o Profundo, ela fala que se ela tomar uma facada na barriga, ela morre, e outras coisas. Qualquer outro super, uma pessoa que pegar uma pistola e der um tiro nela, ela morre. Então ela precisa se proteger. O motivo que ela tá perto ali do Profundo, tá junto com ele, provavelmente é por proteção. Ela tá usando de tudo isso, desse princípio de querer fingir, né, que tá ajudando o Capitão Pátria, pra poder acabar se tornando alguém maior, que inclusive vai ter poderes além disso aí, de ficar só mandando estratégia e dica. É o que esse episódio passou ideia, e a gente já viu algumas coisas assim em filmes e séries, de pessoa que fica tão inteligente, que acaba que a inteligência passa além disso, a ponto de prever futuro, e algumas produções a ponto de conseguir mover objetos e outras coisas só com o poder da mente. A série, por ser The Boys, pode acabar abordando coisas nesse sentido sim, e a tendência ficou parecendo ser a Sister Sage depois virando a maior ameaça. E falando em ameaça, tem uma pessoa que tá cada vez mais sendo ameaçada aqui, e tem uma fala dele ali que é uma ameaça pro sentido do roteiro da série. É um pequeno erro. Eu quero falar do erro de continuidade. E o erro de continuidade aonde? Justamente nessa cena do trem-bala. É um erro um pouco simples, mas que faltou ser um pouco mais atento, né? Esse momento, quando o trem-bala vai encontrar com o Ryu e as escondidas lá com a Kimiko, no exato momento que ele chega, ele toma um susto, porque o cara que tava em contato com ele era o MM, o Mother's Milk, e ele pergunta pro Ryu o seguinte: Que é essa? Cadê o cavanhaque dos cordões de ouro? Tudo bem. cadê o cavanhaque dos cordões de ouro? Cordões de ouro, ok, mas cavanhaque, meu querido, é um dos grandes destaques da mudança do visual do MM pra essa temporada é a ausência do cavanhaque. Só ficou o bigodinho ali, mais ou menos. Ele não tá igual o visual clássico e brabo que ele tinha nas outras temporadas, que aí sim podia se dizer que ele tinha um cavanhaque. É um detalhe muito pequeno, porque essa mudança só aí pode ser alguma mudança, tipo nas gravações da cena do Trem-Bala falando isso, quando eles escreveram o roteiro, às vezes ainda não tinha previsão de tirar todo o cavanhaque do ator, né, de mudar tanto o visual do Mother's Milk, deve ter sido mudança mais do próprio ator. Acabou ficando esse errinho, mas que acaba que não estraga, você pode ver que a maioria nem percebeu isso. Mas é um ponto a se considerar, só que aí vamos a outros pontos importantes pra história em si. É claro que eu tenho que falar sobre o crossover de Gen V. Primeiramente começando por isso aqui, ó, essa cena na televisão mostrando o negócio da volta lá, o evento, a conferência que eles vão fazer, chamada V52, que é claramente já uma referência, né, a D23 da Disney, cada ano é um número aí, né, que é a conferência que existe na vida real, mas aí na sequência eles mostram os participantes, que dentre os vários rostos conhecidos, a gente tem bem no cantinho ali embaixo, Sam e Kate, que inclusive são Guardiões de Godolphin, eles são chamados assim, se você quiser você pode falar que é referência a Guardiões da Galáxia também, né, mas são os personagens que vão fazer crossover nessa série de forma confirmada, e é a primeira vez que a gente tem a menção deles, são personagens do spin-off Gen V, que se você viu a primeira temporada da série, você viu que eles são bem alinhados com os princípios do Capitão Pátria, então vão estar do lado dele. E outra coisa, no mesmo episódio a gente tem a referência ao lado, né, que eles consideram maus, que a Volta já não gosta, que tá prendendo eles, né, a Marie e os outros, que a gente viu também em Gen V, que eles foram capturados pelo Capitão Pátria, e aqui fala nas notícias que eles estão desaparecidos, inclusive mostrando o rosto deles, dos personagens que a gente conhece lá. Esses não devem aparecer aqui bem ativamente na temporada, só devem ser mencionados, e tem a tristeza também que um dos atores aí acabou morrendo, então vai dar uma diferença pra história de Gen V, mas enfim, referências importantes. Gosto muito mais dessa ideia de uma série que faz um spin-off que se conecta direto com a principal do que a ideia de spin-off que é totalmente distante, nem tem conexão. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso e sobre todos os outros pontos que eu falei também. Aproveita e deixa o like, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre The Boys. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!